Seja muito bem-vindo ao programa Enneagrama dos Relacionamentos. Muito obrigada por estar comigo aqui nessa jornada de aprendizado. Aqui nós abordamos as técnicas de evolução interior utilizando a ferramenta do Enneagrama das Personalidades. Meu nome é Sara Cordeiro e hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Alisha! Olá! Olá a todos! Ela é terapeuta tântrica e o episódio de hoje vai ser sobre o tabu sexual dos eneatipos. Então conta um pouquinho pra gente, Alisha, o que é o seu trabalho, o que você faz e o que é a terapia tântrica. Ótimo! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, trazer mais conteúdo para todos vocês que estão nos assistindo também. Então, eu sou terapeuta tântrica, né? Quando a gente fala em terapia tântrica, as pessoas associam muito a um conteúdo muito limitado apenas sobre sexualidade. Mas, na verdade, a gente tem um trabalho importantíssimo, que é justamente quebrar todo um tabu, todo um preconceito que de geração por geração a gente vem criando em cima da palavra sexo. Então hoje falar sobre sexo, sexualidade, como se fosse um assunto proibido numa roda de amigos, no bate-papo. Então é um assunto onde a gente tem que tomar cuidado com quem vai conversar, onde vai conversar, senão o que vão pensar de mim? Eu vou ser uma pessoa vulgar por estar falando sobre sexo, tirar dúvidas sobre sexo. Porém, sexo é algo que faz parte da vida de todas as pessoas, né? É algo que as pessoas precisam ter uma grande carência em conhecimento, né? Até porque a gente tem uma grande dificuldade em ter acesso à informação sobre sexualidade, sobre sexo mesmo em si, sobre como fazer um sexo com segurança, o que é sexo. Então, quando a gente não tem acesso à informação, infelizmente as pessoas acabam ou aprendendo errado ou praticando errado. Isso vai gerando como se fosse uma bola de neve de problemas ou falta de autoconhecimento corporal, desenvolvimento corporal. E eu costumo dizer que o sexo ele faz parte do equilíbrio da vida, né? Ele está presente, digamos assim, falando um pouquinho de chakras, o nosso primeiro chakra. E o nosso primeiro chakra é o chakra básico, que são as coisas básicas da nossa sobrevivência, da nossa vida. Então a nossa sexualidade já está no nosso primeiro chakra, que é um assunto básico para nossa existência, né? Seria exatamente isso, para existência. Então a gente tenta mostrar que é muito importante falar sobre sexo, porque quando a nossa vida sexual não está feliz nem realizada, ela vai afetar diretamente em todos os outros fatores do nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente nosso relacionamento não tem uma vida sexual feliz, vai afetar emocionalmente dentro do meu relacionamento, consequentemente a forma que eu sou, no meu ânimo no dia a dia, depois no trabalho, a forma que eu me relaciono com outras pessoas, então de repente sim vai desestruturar todo o nosso equilíbrio da vida. Então é muito importante falar sobre sexualidade. Perfeito, Alisha. E é por isso que eu queria trazer uma profissional que entende sobre, que fala de uma maneira tão maravilhosa sobre a questão da sexualidade, porque isso é importantíssimo na questão dos relacionamentos. Porque a gente, eu também costumo dizer, né, que todo mundo faz sexo, mas ninguém fala sobre sexo, né? E as pessoas, elas falam muito sobre pornografia. Então todo mundo sabe falar sobre pornografia, mas pouca gente sabe falar sobre sexo. Exato. De uma maneira segura, de uma maneira natural, né? De uma maneira que a gente consiga conversar sobre o que é, como fazer, porque parece uma coisa natural e espontânea, né? Fazer sexo, todo mundo faz. Mas tem muitas pessoas que têm dúvidas, né? De como fazer, como chegar ao orgasmo, como ter prazer, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira. Então as pessoas têm muitas dúvidas e ninguém fala sobre isso, porque ninguém tem... as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre esse tema. E aí entra também a importância desse seu quadro, desse seu trabalho, de abrir espaço realmente para falar sobre isso, porque aí entra exatamente essa carência de conteúdo sobre sexualidade. Então, quando as pessoas não têm com quem conversar, com que profissional conversar, não sabem, né? Porque a gente não sabe qual profissional buscar também, porque a gente não tem essa orientação, né? Sim. Então, quando a pessoa quer
eu quero aprender sobre sexo, vai chegando numa idade ou quer desenvolver. Então, aonde que a pessoa vai procurar sobre sexualidade? Os filmes pornô. Sim. E aí vem toda realmente essa geração, né, de acabar não conseguindo identificar que um filme pornô é uma indústria, né, não é um conteúdo educativo. Então, os homens aprendem de uma maneira totalmente errada do que as mulheres gostariam de ser conduzidas na relação sexual, assim como as mulheres também acham que precisam se comportar de tal maneira, e aí entra muito tabu até mesmo nas pessoas com uma idade um pouco mais antigas, ou de um relacionamento mais antigo, porque a mulher às vezes acaba não tendo interesse na relação sexual porque assiste o filme pornô e acha que tem que se comportar daquele jeito, já acha vulgar e já gera um bloqueio para ela, né? Sim. Então é muito importante esse teu trabalho, parabéns, para trazer informação para todas as pessoas. E como a Alisha falou, a importância da questão da sexualidade nos relacionamentos, o nosso quadro, eu convidei ela justamente para falar sobre isso, porque o nosso quadro é sobre relacionamento, né? Então, a gente vai falar sobre os tipos do Enneagrama, sobre desmistificar um pouquinho sobre o tabu da sexualidade de cada tipo do Enneagrama. Então, a gente vai descrever um pouquinho dos tipos do Enneagrama, como que seria a sexualidade de cada tipo do Enneagrama e como que a gente poderia desmistificar um pouco dessa questão sexual dentro de cada padrão de comportamento do Enneagrama. Então, para que a gente possa desenvolver as relações, as nossas relações, né, os nossos relacionamentos, e a gente possa utilizar a ferramenta do Enneagrama para essa questão, também nessa questão sexual. Se você ainda não conhece, não é familiarizado com a ferramenta do Enneagrama, eu vou dar uma pequena introdução para que você entenda um pouco sobre o que é essa ferramenta maravilhosa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, o Enneagrama, ele é como se fosse um mapa da nossa personalidade. O Enneagrama, ele descreve 9 tipos essenciais de padrão de personalidade da natureza humana. Então, o Enneagrama, ele consegue descrever os nossos padrões comportamentais, os nossos padrões mentais e emocionais. Então, quando a gente consegue identificar o nosso padrão de comportamento, a gente consegue passar a não mais se comportar no piloto automático. A gente consegue identificar esse padrão, se trabalhar e começar a agir de uma forma muito mais saudável dentro da nossa realidade. Então, o Enneagrama, ele vem como uma ferramenta de autoconhecimento, para que a gente se desenvolva e para que a gente tenha uma maior autoconsciência nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, profissional, relacional, né, nos nossos relacionamentos. E acho que isso vai ser muito interessante também em questão da vida sexual, até para entender qual é o tipo do parceiro dentro de uma relação sexual, para poder entender gostos, a forma que ele gosta de ser conduzido ou não gosta de ser conduzido, para encontrar realmente o equilíbrio também na vida sexual dentro de um casal. Acho que vai ser bem legal. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou descrever um pouquinho os tipos, né? Eu e a Alisha, a gente vai fazer isso juntas. Então, eu vou descrever um pouquinho o tipo e a gente vai falar como que seria esse tipo na questão sexual. Como que esse tipo seria no desempenho sexual, não necessariamente no desempenho sexual, mas como que seria a questão da sexualidade de cada tipo. Então, vamos começar pelo tipo 1. O tipo 1 é o perfeccionista do Enneagrama. Então ele sempre quer as coisas perfeitas. Ele vê o mundo como um mundo que as coisas elas não estão certas, né? Então ele sempre quer aperfeiçoar as coisas e aperfeiçoar as pessoas, né? Ele vê as situações, ele tem uma característica de ser muito dicotômico, né? Então, certo e errado, preto e branco, tendem a ser pessoas extremamente metódicas, tem uma característica de ser pessoas extremamente tradicionalistas, né? Moralmente éticas, então fazem as coisas muito certas, e eles têm uma concepção do que é certo e errado para eles, né? Então, eles gostam das coisas muito corretas. Como que você acha, Alisha, que essa pessoa teria
essa questão, a sua questão da sexualidade. Quando você define, então, a pessoa do tipo 1 com a pessoa perfeccionista, me vem até uma frase na cabeça, muito popular, que é: quando você quer algo bem feito, faça você mesmo, né? Então eu imagino muito ele numa relação sexual, tomando todas as rédeas, digamos assim, conduzindo toda a relação sexual, não aceitando também, talvez seja um pouquinho mais difícil para esse tipo de pessoa, aceitar sugestões da parceira ou do parceiro para apimentar de uma forma diferente. Olha só. Seja inovações dentro da relação sexual, talvez ele seja uma pessoa um pouco mais fechada nessa questão de inovação, né? E quando falam muito essa parte tradicional também, novamente entra nessa parte de não se permitir, não ser tão aberto a novidades, a talvez a parceira não pode não se sentir tão à vontade em trazer para ele, expor para ele algo que ela queira experimentar. A gente tá falando como se fosse ele, né? Mas a pessoa em si, ou parceiro. Então é muito legal até mesmo, às vezes, pro parceiro que tá se relacionando com o tipo 1 de pessoa, de personalidade, entender que às vezes é difícil para essa pessoa ter um olhar positivo para aquela ideia que ela tá trazendo, até para ela não levar pro lado negativo. A pessoa não aceita sugestões, é sempre do jeito dela. Então é legal às vezes entender como que a pessoa enxerga essa novidade, né? Um pouco de receio de primeiro momento, dizer um não, né? Para o parceiro saber até como talvez levar essa intenção, essa curiosidade de experimentar algo novo, ou seja, buscando sempre um equilíbrio, porque às vezes a gente se relaciona com uma pessoa que é muito fechada, novidade, às vezes a pessoa pode ficar até um pouco desanimada pela pessoa ser mais fechada, ou achar que a pessoa não tem interesse em experimentar aquilo com ela, ou inovar. Então é muito legal entender a personalidade para conseguir acrescentar isso na relação sexual. Bom, então é justamente essa a nossa intenção, né? Que você entenda um pouco mais sobre a personalidade de cada tipo, né? E que você entenda que quando você conhece um pouco mais sobre você mesmo e sobre a pessoa que você está, o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, vai ficar mais fácil de você se relacionar. Então, se você se relaciona ou se você é a pessoa do tipo 1, provavelmente você vai ter esse estilo um pouco mais rígido, um pouco mais fechado e vai ter um pouco de dificuldade de ter essa inovação, né? Então, a nossa intenção é fazer um próximo vídeo de dicas de desenvolvimento. Então, o que você pode fazer para se desenvolver dentro aí da ferramenta do Enneagrama. A personalidade do tipo 2 já é o doador, então a gente chama de doador. O doador, o tipo 2, ele é uma pessoa que tem o foco, né, o direcionamento voltado para o outro. Então é uma pessoa que está sempre querendo atender às necessidades do outro, são pessoas que gostam muito das relações, então estão atentas às outras pessoas, estão atentas a que o outro, ao desejo do outro, ao que o outro necessita, ao que o outro quer. E muitas vezes o foco está tão voltado para o outro que ele esquece do que ele quer, do que ele necessita, das suas próprias necessidades e desejos. Então, o tipo 2 ele tem muito essa característica de olhar muito para fora e olhar pouco para dentro, né? São pessoas muito solícitas, são pessoas bastante preocupadas com o bem-estar do outro. Ótimo. Eu vou até dar um exemplo, na verdade, de uma brincadeira que a gente estava conversando nos bastidores aqui, que dentro do que chega pra mim, né, nos atendimentos de massagem tântrica, até mesmo nos bate-papos que a gente faz no Instagram, o acesso ao nosso público, né, eu brinco então que a maioria das mulheres, né, tem um pouco desse tipo 2, podemos dizer assim. É claro que... Dessa característica, Isso, não? exatamente. Claro que você assistindo, você pode ser homem e também se identificar com o que eu vou falar agora, né, no exemplo, mas a gente vê bastante essa característica de doador, digamos assim, ou de sempre se preocupar em satisfazer o parceiro, falando agora na relação sexual. Então a gente vê muitas mulheres tendo essa preocupação também em levar algo diferente para a relação sexual, seja escolhendo uma lingerie diferente, seja
acrescentando um acessório, um cosmético, ou seja, sempre querendo inovar para agradar o parceiro, né? Isso é muito bom, né? Porque a pessoa recebe todo esse carinho, toda essa atenção, né? Mas falando dentro de uma relação sexual que chega para mim também, é muito importante a gente também, o tipo 2, conseguir enxergar os limites dentro de uma relação sexual, porque tem, digamos, uma zona de perigo, né? Para você não se colocar em situações, digamos, uma ideia que o parceiro trouxe, que talvez para você não tenha sido tão legal assim, mas que você vai aceitar só para agradar o parceiro. Então esse é um ponto assim de extrema importância que merece bastante atenção para que o tipo 2 nunca se submeta a situações dentro de uma relação sexual, uma posição, uma ideia diferente, simplesmente para agradar o parceiro. Lembrando a questão do equilíbrio, para o tipo 2 se proteger, digamos assim, mas que ele não se coloque numa situação somente para agradar o parceiro. Sim. E a questão da relação sexual é uma troca também, a gente tem que lembrar, né, Alisha? Então, não dá pra pessoa só querer satisfazer o outro e não receber nada em troca e não ter essa troca, né? Então, é importante que o 2 ele saiba que satisfazer o outro é importante, mas ter a sua satisfação dentro da relação também é importante. Então, em primeiro lugar, saber o que faz sentido para si mesmo, né? Então, o que a pessoa gosta, o que é legal para ela, então se conectar com o que faz sentido, né? E o que dá prazer para ela também. E até conseguindo ter um olhar no sentido contrário, uma pessoa que se relaciona então com o tipo 2, é tudo muito maravilhoso, a pessoa sempre está disposta, né, a tudo. Então até mesmo a quem se relaciona com o tipo 2 ter a sensibilidade de, quando você sugerir algo, pensar, mas será que ela não está aceitando porque ela sempre quer me agradar? Está realmente aberta a esse diálogo para tentar fazer com que a pessoa se sinta à vontade em expor se ela realmente achava legal ou se ela estava fazendo só porque ia ser divertido, né, ou bom pro outro parceiro. E o 2 também, ele tá sempre disponível. Ele tá sempre... ele tá sempre disponível. Ele vai sempre querer, ele vai estar sempre aberto, né, pra fazer, pra receber, pra tudo, né, porque eles são muito solícitos, né, então eles estão sempre dispostos. E às vezes o outro, porque eles têm um radarzinho muito, muito bom para saber o que o outro deseja, o que o outro quer. Então, a qualquer momento que o outro esteja querendo alguma coisa ou algo assim, o 2 ele já... você tá querendo isso? Então vamos fazer? Então eles estão sempre muito dispostos. E quando, às vezes, o parceiro, né, que não é tipo 2, o parceiro do tipo 2, o 2 quer alguma coisa e o parceiro não vai atender, às vezes a pessoa do tipo 2 se sente muito frustrado. Então, quem é parceiro do tipo 2 também precisa ter essa sensibilidade de também conseguir corresponder a essa, não necessariamente expectativa, mas a corresponder a essa parceria, né, do tipo 2. Então, isso também é importante. O tipo 3 é o realizador do Enneagrama. Então, como é que é o tipo 3, as características do tipo 3? O tipo 3 ele tende a estar muito ligado na questão da imagem, né? Da sua própria imagem, da imagem que ele cria, e ele geralmente ele vive para essa imagem, né? Então eles estão muito ligados à questão da imagem que eles projetam e vivem em relação a essa imagem. E por que a gente diz que eles são os realizadores? Porque eles estão muito ligados à questão do sucesso, né? De serem bem-sucedidos e da execução de tarefas. Então, se eles estabelecem tarefas, eles vão até o fim, eles estão muito ligados à questão do fazer, né? Da realização, da execução de tarefas e de coisas que eles planejam, né? São muito direcionados para metas e, enfim, então eles têm muito essa questão da realização, né?
E como que você acha que seria uma pessoa assim na questão da sua sexualidade? O tipo 3, então, ele parece ser uma pessoa que tem muito amor próprio, né? Poderia se dizer, né? Numa relação sexual, a gente já imagina, então, que seria um perfil, primeiramente, que ele desce pro jogo para fazer bem feito, digamos assim, né? Seja numa performance, seja em conduzir o parceiro, em ser criativo, ou seja, estabelece uma meta, meta dada é meta cumprida, digamos assim. Então, se me chamou pro play, vamos brincar! A gente vai brincar, eu vou fazer bem feito, vou passar todas as fases e como se o assunto para ele não existisse falhas. Tem que ser tudo muito bem executado, muito bem feito e pode deixar comigo que eu vou saber conduzir. Isso é legal para quem se relaciona com ele, porque é uma pessoa que vai sempre querer fazer bem feito, até mesmo por mérito próprio, digamos assim. Eu preciso fazer bem feito, então é legal, porque a outra pessoa, né? O parceiro já vai ter essa cobrança de fazer bem feito, então para quem se relaciona com ele vai tirar essa vantagem, digamos assim, esse benefício, né? Sim. Que vai ser benefício tanto para quem recebe e para ele também, porque ele vai se sentir bem e estar fazendo bem feito, né? Em satisfazer o parceiro, em proporcionar prazer para o parceiro, isso é muito legal também. Então, sexualmente falando, são pontos muito positivos. Se for uma pessoa aberta também em determinados momentos, permitir que o parceiro que está se relacionando com ele, em alguns momentos, tome também o controle, né? Não pode ser só o dominador, digamos assim. Em alguns momentos, permitir que a pessoa também tenha o seu espaço de crescer na relação sexual, performar, seria um tipo maravilhoso de se relacionar na vida sexual. Acho que sim, né? Pela questão performática, com certeza. Imagino que tipo 3 seja realmente bem performático na questão sexual. Só que tem um ponto do 3 que às vezes ele tem dificuldade de se conectar com o que realmente faz sentido pra ele, né? Então, isso que o tipo 3 ele tem que tomar cuidado e ele tem que saber que muitas vezes o sexo ele não é apenas a performance, é a questão do prazer também. E às vezes a performance não tá ligado com a questão do prazer em si, não é? Né? Então talvez o tipo 3 seja uma pessoa puxada mais pro lado mecânico em si, no sentido vou fazer bem feito, mas às vezes se preocupa tanto de fazer bem feito que sai um pouco da parte emocional, né? Que existe dentro de uma relação, né? E dentro de uma relação sexual também. Então seria um ponto ali, ou de ser trabalhado, né? Ou de tomar atenção. De ser trabalhado, exatamente. Para haver um equilíbrio, né? Não pode ser algo muito artificial ou praticar um sexo bem feito simplesmente para receber aquele mérito de eu faço bem feito, né? Precisa também ter essa questão de conseguir se entregar e falando aqui como terapeuta tântrica, até mesmo para conseguir vivenciar o verdadeiro sentido do sexo, sentir verdadeiramente a essência, toda a magia, a parte realmente espiritual, ancestral que tem quando a gente vivencia o sexo não apenas com o corpo, mas com a mente, com o lado emocional, ou seja, de corpo e alma. Perfeito. Não só o que o que vão pensar de mim, né? Porque eu imagino que o 3 também tem essa questão de o que vão pensar de mim, o que vão pensar do meu corpo, o que vão pensar, né, os homens, né, do lado, né, do tamanho, da coisa, e não é só isso que é o sexo, né? Tem a questão da entrega, do contato, da vulnerabilidade, né? Então, tem tudo isso que às vezes pode ser que algumas pessoas do tipo 3 esqueçam disso. Então, isso é importante. Pode ter uma característica do tipo 3 que influencia isso, né? Pela questão da performance, que o 3 tem muito, né? Da performance. E pensando por outro lado, então, dessa descrição, seria até no sentido, já que ele é tão performático, mas ele se preocupa tanto em fazer bem feito e tudo mais, e por realização própria e tudo mais, até um ponto de ter uma preocupação, e quando ele não consegue performar ou
causar toda essa boa impressão pro outro parceiro, né? Como que isso vai refletir para ele também? Se ele não vai ficar decepcionado ou achar que talvez achar um pouco culpado, será que eu não fiz bem feito e tudo mais. Então, conseguir interpretar essa parte de vivenciar o sexo de corpo e alma, sair da parte muito mecânica, né? Mas ele tomar esse cuidado também para quando não for tudo aquilo que ele esperava da performance dele, não frustrar também, né? Bom, o tipo 4 é o romântico do Enneagrama, porque eles tendem a romantizar muito as situações. Então, o tipo 4, ele vê a realidade de uma forma muito... Eles tendem a dramatizar também, né, as situações. Então, o 4, eles têm uma característica de serem bastante introspectivos. Eles têm uma característica de buscar a singularidade, buscar a unicidade. Então, eles querem ser únicos, eles querem ser singulares em tudo que eles fazem. Eles querem ser diferentes, né? Então, como que eles veem o mundo? Eles veem um mundo um lugar onde eles não são compreendidos. Então, eles buscam se conectar emocionalmente com as pessoas. Então, eles são pessoas muito emocionais e muito conectadas com as suas emoções. São pessoas extremamente sensíveis e sensitivas, né? Então, eles se conectam muito através das emoções. Eles buscam conexões profundas e intensas nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida, na vida em geral, né? Então, são pessoas intensas, profundas, emocionais. Então, por eles terem essa capacidade de romantizar as situações, eles acabam também criando situações, criando uma vida mental. Eles podem ser emocionalmente instáveis. Então, eles têm um desejo de conexão, não somente com eles mesmos, mas com as pessoas que eles se relacionam. Imaginando o tipo 4 numa relação amorosa, numa relação sexual, me vem em mente várias situações, vários exemplos que talvez vocês pode estar se encaixando em um deles, né? Primeiramente, um comentário sobre o tipo 4, né? Sexualmente tem uma parte boa que tem que ser destacada, que voltando ao que a gente estava falando anteriormente, né? Então, a vida sexual, o sexo, para o tipo 4, já consegue realmente enxergar toda a essência desse momento. Então, poderia ser uma pessoa que vai pensar, poderia pensar muito antes de se entregar para alguém, porque é algo que representa muito mais para ela, uma pessoa que, né, ela reconhece que essa entrega, esse momento íntimo é muito mais do que uma satisfação ou matar uma vontade, um desejo, é uma entrega, uma conexão, tem toda essa parte, esse elo sentimental também, ela tem que se sentir envolvida com a pessoa, muito mais do que aparência, questão de sentimento também. Então, sexo com a relação sexual com essa pessoa pode ser muito intensa no sentido espiritual. Como a gente fala muito, né, dentro do Tantra, que massagem tântrica é só uma forma de se praticar, né, mas o Tantra, a visão do Tantra da sexualidade, é como se fosse o sexo é quase uma meditação. Então, a relação sexual com essa pessoa, com certeza seria algo com muita magia, com muito envolvimento, com muito sentimento. Porém, tem algumas preocupações, né, para esse tipo de pessoa. Por exemplo, uma relação casual talvez não combinaria com uma pessoa do tipo 4, porque não teria essa ligação emocional que talvez ela necessita para preenchimento próprio, né? Sim. Então, uma pessoa que não vai ligar no dia seguinte, para ela vai ser uma decepção, uma frustração, pode achar que algum problema com ela, não teve um desempenho tão legal, enfim, vai se colocar como culpada nessa situação. Então, não vejo ela se dando bem com um encontro casual, digamos assim, né? Então, é um detalhe delicado para esse tipo de pessoa, né? E, querendo ou não, né, se for no público feminino, né, a gente acaba se envolvendo muito mais fácil emocionalmente após uma relação sexual, já idealizando, imaginando uma relação com a pessoa, um casamento. Sim, já idealiza, já sai do primeiro encontro, já vai, ai meu Deus, vou casar, já vou ter filho, já vai... Porque foi uma entrega para aquela pessoa, foi algo importante, né? E às vezes
se o público masculino, que não for o tipo 4, já seria algo que realmente foi intenso, mas foi só aquela vez. Então Sim. seja um pouco mais complicado para o tipo 4 ter uma experiência casual, digamos assim. Sim. É claro, gente, que a gente tá falando de uma forma totalmente genérica, né? Dos Isso. tipos. Cada pessoa é uma pessoa, é lógico. A gente tá falando de como seria a sexualidade do tipo de uma forma mais ampla, né? Dos tipos, para que vocês entendam um pouco melhor como é cada tipo de personalidade, como que seria a sexualidade de cada tipo, de uma maneira, de uma forma que vocês consigam Se identificar, né? Para que isso fique um pouco mais fácil. E eu acho legal também, porque às vezes a pessoa já tinha se definido tipo 4, mas vendo a descrição dela numa vida sexual, ela não se identificou. Não se identifica tanto. Uhum. Até porque tem a parte, como você falou, ela pode, nessa parte, já ter sido desenvolvida, digamos assim. Exatamente. Né? E tem mais uma coisa que a gente não falou, que eu não falei no início do vídeo, e que isso daí já é para uma próxima etapa e tudo mais, que são os subtipos. Então, olha só, já é mais uma coisa, né? Porque a gente tem os tipos e a gente tem os subtipos dos tipos, né? Então, a gente vai ver os 9 tipos de personalidade e daí tem mais 3 subtipos para cada tipo. Então, são 27 tipos de personalidade no final das contas, né? Então, nós temos o subtipo sexual, social e preservação. Então, cada um desses subtipos também vai se manifestar de uma forma um pouco diferente dentro de cada tipo. Então, tem uma especificidade dentro de cada tipo, né? Então, provavelmente, por exemplo, como a gente estava falando, né, aqui nos bastidores, um 5 sexual vai se manifestar de uma forma diferente do que um 5 social e do que um 5 preservação. Mas aí isso é para uma outra história e um outro vídeo, né? Porque daí entra muito mais especificamente, né? Então aqui a gente tá falando de uma forma bem geral, né? Mas é já uma introdução. E eu acho super divertido porque assistindo o vídeo, talvez a pessoa ela comece já a se identificar. E ela já vai pensando também nos parceiros que ela teve, né? O parceiro, eu acho que ele era do tipo tal, porque ele era assim, ou ele se envolvia assim, ou ele era performático. Então, é divertido você começar a entender um pouquinho mais do seu parceiro sexualmente falando, né? Porque a gente vai se conectando com isso e vai entendendo melhor, né, as pessoas que a gente se relaciona. E principalmente entendendo melhor sobre nós mesmos. Oi, pessoal! Então, a gente se empolgou tanto no primeiro vídeo que a gente resolveu fazer em 2 partes. Então, se você gostou dessa primeira parte, fique com a gente na segunda parte dos tabus do N é tipo.